Olá! Em primeiro lugar, espero que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer esse belíssimo tapete. Essa peça ficou medindo 79 centímetros de comprimento por 55 centímetros de largura. Esse tapete, ele é criação da artesã Anita Oliveira, uma artesã de mão cheia que faz trabalhos lindos. Inclusive, ela tem uma página no Facebook. Então, se vocês quiserem conferir os belos trabalhos da Anita, eu estou deixando no primeiro comentário o link da página Anita Artes. Vale a pena fazer uma visita, porque os trabalhos são muito bonitos. E eu quero aproveitar também para agradecer a Anita, porque ela gentilmente permitiu que eu fizesse a videoaula. E eu estou apaixonada por esse tapete, porque além dele ser muito bonito, e também é muito rápido de fazer, ele não é difícil e gasta pouco barbante. Para trabalhar essa peça, eu usei 250 gramas de Barroco Maxi Color na cor azul e usei 150 gramas de Barroco Natural. Os dois fios foram número 6 e eu trabalhei com agulha para crochê de 3,5 milímetros. E se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, então se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos ao passo a passo. Começo pelo barbante azul fazendo 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volto na primeira e prendo um ponto baixíssimo. Então, criei um anel com essas 8 correntes. Agora, subo 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem ao meu primeiro ponto alto. E vou trabalhar o total de 20 pontos altos usando essas 8 correntes. Então, esse aqui é o primeiro ponto alto dos 20. E sigo trabalhando os pontos altos até completar os 20. Então, eu vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os 20 pontos altos. Agora, eu fecho essa primeira volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para começar a volta. Agora, vamos dar início à nossa segunda volta. Começo com 3 correntes. Essas 3 correntes, o meu primeiro ponto alto da segunda volta. Agora, eu venho no mesmo local e faço mais um ponto alto. Então, trabalhei 2 pontos altos num único ponto de base. Venho no ponto logo à frente e faço um ponto alto. No ponto seguinte, faço 2 pontos altos. No ponto à frente, apenas um ponto. Bem, então esse será o padrão que nós vamos trabalhar aqui a nossa segunda volta. Em um ponto, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. No ponto da frente, faço apenas um. No seguinte, faço 2. No outro, faço 1. E vamos contornar assim a volta toda. No final, teremos feito 30 pontos altos. Então, eu vou trabalhar toda a minha volta seguindo esse padrão e em seguida eu venho. Trabalhei os 30 pontos altos seguindo o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora vamos construir a terceira volta. Eu começo com 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Venho no ponto à frente, faço mais um ponto alto. Ponto à frente, mais um ponto alto. Trabalhei um grupinho de 3 pontos altos. Nós vamos fazer aqui na terceira volta 10 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. 1, 2. Fez as 2 correntes,
vem na base e, sem pular nenhum ponto, trabalha mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos? 1, 2 correntes. Volta na base sem pular nenhum ponto, mais 3 pontos altos. Bem, então esse é o padrão da terceira volta. Vou fazer aqui a minha e venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. E esses grupinhos de 3 pontos altos, eles são o início das nossas 10 pétalas aqui da flor. Depois de fazer essas últimas 2 correntes, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo nessa terceira corrente. Vamos laçar aqui mais uma vez e cortar essa linha. E agora, nós vamos trabalhar as próximas 6 voltas usando o barbante cru. Então, aqui, olha, eu amarro o barbante cru no primeiro ponto alto de qualquer um desses grupinhos de 3 pontos que nós temos de base. E, depois de amarrar a linha, eu subo 3 correntes, que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Faço mais um ponto alto no ponto à frente. E 2 pontos altos aqui no terceiro ponto. Então, eu trabalhei um grupinho de 4 pontos altos. Nós vamos fazer 10 grupos de 4 pontos altos nessa volta. E separando um grupo do outro, 2 correntes. Fez 2 correntes, vem no próximo grupo e trabalha um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e 2 aqui no último. Completou os 4 pontos altos, só fazer 2 correntes. No próximo grupo de base, mais 4 pontos altos. Bem, então com esse padrão será trabalhada a quarta volta. Vou completar a minha. Completei a minha quarta volta, encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Todas as nossas voltas serão fechadas com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos iniciar a nossa quinta volta. Começo com 3 correntes e vou trabalhar aqui um grupinho de 5 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo e 2 pontos aqui no último. Então, aqui trabalhei 5 pontos altos. Agora, faço 2 correntes e mais 5 pontos altos no próximo grupo. Então, todos os grupos de pontos altos da quinta volta serão iguais a esse primeiro que eu mostrei. Nós vamos sempre fazer 5 pontos altos. Bem, então, esse será o padrão da quinta volta. Vamos fazer 10 grupos de 5 pontos altos, separados sempre por 2 correntes. Eu vou completar aqui a minha quinta volta e venho. Fiz os meus 10 grupos de 5 pontos altos e encerrei a minha quinta volta. Agora, vamos trabalhar a sexta volta. Começo com 3 correntes e vou fazer 10 grupos de 6 pontos altos aqui na quinta volta. Vou sempre trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base até o penúltimo ponto e fazer sempre 2 pontos altos aqui no último. Aqui estão os 6 pontos altos. Separando um grupo do outro, nós sempre fazemos 1, 2 correntes. E vamos para o próximo grupo e trabalhamos mais 6 pontos altos. Bem, então com esse padrão será trabalhada a sexta volta. Vou completar a minha. Completei a sexta volta, agora vamos trabalhar a sétima. Começo com 3 correntes e na sétima volta vamos fazer grupos com 7 pontos altos.
Distribuição a mesma das voltas anteriores. Vamos trabalhando sempre um ponto alto para cada ponto alto de base até o penúltimo ponto. E fazemos 2 pontos aqui no último. Bem, então aqui trabalhei os meus 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Separando um grupo do outro, uma, duas correntes. Vem para o grupo da frente, faz mais 7 pontos altos. Bem, então com esse padrão será trabalhada a 7ª volta. Eu vou completar a minha e venho. Completei a 7ª volta, agora vamos trabalhar a 8ª. Começo com as 3 correntes. E na 8ª volta, vamos fazer grupos com 8 pontos altos. Vou trabalhar sempre um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo e fazer 2 aqui no último. Trabalhei os meus 8 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora faço 2 correntes, venho para o grupo à frente e trabalho aqui mais 8 pontos altos. Bem, então, é com esse padrão que será trabalhada a 8ª volta. Vou completar a minha e venho. Completei a volta 8, agora vamos trabalhar a volta 9. Começo com as 3 correntes. E aqui na volta 9, vamos fazer grupos com 9 pontos altos, trabalhando sempre um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto e sempre fazendo 2 pontos aqui no último. Então, aqui trabalhei os 9 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora é só fazer 2 correntes, vir no próximo grupo e repetir mais 9 pontos altos. Bem, então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui a volta 9. Eu vou completar a minha e venho. Completei a minha volta de número 9. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo, lacei mais uma vez e cortei aqui o barbante cru. Fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas com o barbante cru. Agora, nós vamos trabalhar até o final aqui da flor com o azul. Então, amarro o azul no primeiro ponto alto de qualquer um dos grupos com 9 pontos que eu tenho de base. E aqui, olha, eu só troquei a cor da linha, porque por enquanto o padrão vai seguir o mesmo que nós estávamos fazendo no barbante cru. Então, essa volta aqui é a volta 10, que nós vamos fazer agora. Eu começo com as 3 correntes. E vou trabalhar aqui um grupo de 10 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto até o penúltimo ponto. E trabalhando 2 pontos altos aqui no último. Bem, então trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora eu faço 2 correntes e trabalho mais 10 pontos altos nesse próximo grupo. Então, é com esse padrão que será trabalhada a volta de número 10. Vou completar a minha seguindo essa orientação e venho. Completei a volta 10, agora vamos trabalhar a volta 11. Começo com 3 correntes. E vou trabalhar aqui um grupo com 11 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base até o penúltimo ponto. E trabalhando 2 pontos altos aqui no último.
Bem, então trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Agora é só fazer duas correntes e trabalhar mais 11 pontos altos no próximo grupo. Então, é com esse padrão que será trabalhada a volta de número 11. Eu vou completar a minha e vem. Completei a volta de número 11, agora vamos trabalhar a volta de número 12. Eu começo subindo 3 correntes e vou trabalhar aqui um grupo com 12 pontos altos, fazendo sempre um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo e 2 aqui no último. Então, trabalhei os 12 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faço duas correntes e trabalho mais 12 pontos altos sobre esse próximo grupo. Bem, então, é com esse padrão que será trabalhada a volta de número 12, vou completar a minha e venho. Completei a volta 12, agora vamos trabalhar a volta de número 13. Eu vou começar a volta 13 subindo 3 correntes, volto aqui no mesmo local onde subi as 3 correntes e faço mais um ponto alto. Bem, então aqui eu trabalhei 2 pontos altos num único ponto de base. Eu vou fazer aqui um grupinho de 6 pontos altos. Aqui já tenho 2, agora trabalho um por um pelos próximos 4 pontos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora faço uma, duas correntes. Venho na base, pulo 1, 2. A partir desse aqui, trabalho mais 6 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto até esse penúltimo aqui, trabalhando 2 pontos nesse último. Então, aqui está meu segundo grupo de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem, então, nós vamos trabalhar com o padrão que eu mostrei sobre esse grupo aqui de base, em todos os grupos de pontos altos que nós temos aqui de base. Então, nós sempre vamos fazer 6 pontos altos, 2 correntes, pular 2 de base e trabalhar mais 6 pontos altos. Separando esse grupo aqui do próximo, nós sempre fazemos as 2 correntes. Uma, duas. Fez as 2 correntes? Vem nesse próximo grupo de 12 pontos altos aqui de base e trabalha 6 pontos altos aqui no início. Então, eu sempre vou começar fazendo 2 pontos altos nesse primeiro ponto. E depois de fazer esses 2 pontos, nós trabalhamos um por um nos próximos 4 pontos de base. Então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora, 2 correntes. Uma, 2. Vem na base, pula 1, 2 e a partir daqui, mais 6 pontos altos. Então, aqui de novo, olha, trabalhei o mesmo grupo que mostrei aqui no início. Agora, é só fazer aqui 2 correntes e repetir esse grupo aqui no próximo grupo de pontos altos de base. Então, com esse padrão trabalhado a volta 13, eu vou completar a minha e venho. Completei a volta de número 13, agora vamos trabalhar a volta 14, começo com 3 correntes. Volto no mesmo local onde subi as 3 correntes e faço mais um ponto alto. Então, trabalhei 2 pontos no único ponto de base. Agora, faço um ponto alto para cada ponto de base até esse último ponto aqui.
Bem, então, trabalhando com o padrão que eu orientei, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, faço duas correntes, venho nesse próximo ponto aqui de base e a partir dele trabalho mais 7 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto até esse penúltimo e 2 pontos aqui no último. Trabalhei mais um grupo com 7 pontos altos. E na volta de número 14, nós vamos trabalhar com esse padrão que acabei de orientar aqui sobre todos os grupos de pontos que nós temos de base. Separando um grupo do outro, nós sempre vamos fazer duas correntes. Uma, duas. Fez as duas correntes, é só trabalhar aqui 7 pontos altos, duas correntes e mais 7 pontos altos. Bem, então, é com esse padrão que vamos trabalhar a volta 14. Eu vou completar a minha e venho. Completei a volta 14, agora vamos trabalhar a volta 15. Começo com as 3 correntes. Volto no mesmo local, faço mais um ponto alto. Então, trabalhei 2 pontos altos no único ponto de base. Agora, trabalho um por um até esse último ponto alto aqui desse grupo. Bem, então, trabalhando com o padrão que eu orientei, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Agora, eu faço duas correntes, venho nesse próximo ponto alto e a partir daqui trabalho mais 8 pontos, fazendo um ponto alto para cada ponto até o penúltimo e 2 aqui no último. Trabalhei o meu segundo grupo de 8 pontos altos e nós vamos repetir esse padrão que acabei de mostrar aqui sobre todos os grupos que nós temos de base. Separando um grupo do outro, nós sempre fazemos duas correntes. Uma, duas. Fez as duas correntes, vem para o próximo grupo de base e repete o que eu acabei de mostrar para vocês. Então, com esse padrão será trabalhada a volta de número 15. Eu vou completar a minha e venho. Completei a volta 15, agora vamos trabalhar a volta 16. Eu vou começar a volta 16 com as 3 correntes. E vou fazer aqui o total de 19 pontos altos. Então, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base. Vou fazer 3 pontos altos nesse intervalo de duas correntes e depois novamente faço um ponto alto para cada ponto alto de base até o último ponto desse grupo. Então, aqui, trabalhei um ponto alto para cada ponto de base até encontrar as correntes e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Agora, faço o ponto 9, 10 e 11 aqui nessas correntes. Aqui está. Agora, trabalho um por um sobre esses pontos altos até o último aqui. Bem, então, distribuindo como orientei,
eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos altos. Então, nós vamos fazer sobre todos os grupos aqui de base o total de 19 pontos altos. E separando um grupo do outro, nós sempre fazemos 2 correntes. Fez as 2 correntes, é só vir para esse próximo ponto alto e a partir daqui trabalhar mais 19 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada a volta de número 16. Eu vou completar a minha e venho. Completei a volta de número 16 e, a partir daqui, nós vamos definir a ponta de cada uma das 10 pétalas que nós temos na flor. E vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu começo subindo 3 correntes, pulo esse ponto aqui de base e, a partir daqui, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto até fazer o total de 15 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei um ponto alto para cada ponto e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos. Tenho vazio de base, 2 pontos. Agora, eu vou laçar, vou pular esse ponto, vir no último e aqui trabalhar um ponto alto. Bem, então, depois de fazer esse ponto alto, eu vou virar a minha peça para o lado do avesso. Depois de virar a peça, eu vou subir 3 correntes, 1, 2, 3. Depois de trabalhar essas 3 correntes, eu vou pular 1, 2 pontos altos e a partir do terceiro ponto, eu começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até fazer 11 pontos altos. Trabalhei um ponto alto para cada ponto de base, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Tenho vazio aqui de base, 2 pontos altos. Agora, eu vou laçar, vou pular esses 2 pontos e vir nessas 3 correntes que eu tenho aqui de base e na terceira corrente atravesso a agulha pelo meio e trabalho aqui um ponto alto. Depois de fazer esse ponto alto, novamente nós viramos a peça agora para o lado do direito. Depois de virar aqui a peça, eu subo 3 correntes, 1, 2, 3. Venho nos pontos altos, pulo 1, 2. A partir do terceiro, eu começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, até fazer 7 pontos altos. Bem, então, trabalhei um por um e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu vou laçar, vou pular esses 2 pontos que tenho aqui de base e vir na terceira corrente, atravessar pelo meio e fazer um ponto alto. Depois desse ponto alto, eu vou virar a minha peça para o lado do avesso. Vou subir 3 correntes,
vir na base, pular 1, 2 pontos altos. A partir do terceiro, eu trabalho um por um até fazer 3 pontos altos. Bem, então aqui está. Trabalhei os meus 3 pontos altos, tenho vazio de base 2 pontos. Agora, eu vou laçar, pular esses 2 pontos de base, vir nessa terceira corrente, atravessar pelo meio e fazer um ponto alto. Então, ficou assim. Aqui eu acabei de definir a ponta da primeira pétala. Depois que faz esse último ponto alto, nós laçamos aqui mais uma vez e vamos cortar essa linha. E todas as vezes que eu cortar aqui a minha linha, eu vou virar o meu tapete e voltar ele para o lado do direito. E vou amarrar novamente a linha agora nesse próximo grupo aqui. Vou definir aqui a segunda pétala com o mesmo padrão que acabei de mostrar para vocês aqui. São 1, 2, 3, 4 voltas que nós fazemos na ponta de cada uma das pétalas. Então, eu vou amarrar a linha sempre no seguinte local. Eu defini essa pétala, virei o meu trabalho de novo com o direito aqui para frente e sempre eu venho no grupo que está logo à frente da pétala que acabei de definir e no primeiro ponto alto desses 19 que tenho aqui, eu vou amarrar a minha linha. E depois de amarrar a linha, nós vamos subir 3 correntes. Vamos pular um ponto de base e a partir do seguinte, vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até fazer 15 pontos altos. Então, aqui, olha, eu já estou repetindo o mesmo padrão que fiz com vocês aqui na ponta dessa primeira pétala. Aqui, ó, de novo, trabalhei 15 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora, é só laçar, pular esse ponto, vir nesse último aqui do grupo de base e trabalhar um ponto alto. Fez esse ponto alto, vira a peça. Virou a peça, sobe 3 correntes. Vem na base, pula 1, 2, a partir do terceiro ponto, trabalha 11 pontos altos. Fez os 11 pontos altos, laça, pula esses 2 últimos pontos de base, vem na terceira corrente, faz um ponto alto. Depois desse último ponto alto, vira a peça, sobe 3 correntes, pula aqui nos pontos altos. 1, 2, a partir do terceiro, trabalha 7 pontos altos. Trabalhou os 7 pontos altos, laça, pula aqui esses últimos 2 pontos e na terceira corrente, atravessa pelo meio e faz o último ponto alto. Depois de fazer esse ponto alto, vira mais uma vez a peça, sobe mais 3 correntes, pula aqui nos pontos altos, 1, 2, a partir daqui faz 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, pula esses 2 de base, vem na terceira corrente e trabalha um ponto alto. Depois de fazer esse último ponto alto, laça mais uma vez e corta aqui a linha. E assim que cortar a linha, vira novamente a peça. Depois de voltar a peça aqui para o direito,
nós vamos vir no próximo grupo de 19 pontos altos e no primeiro ponto amarramos novamente a linha. É dessa maneira que nós vamos definir aqui a ponta das 10 pétalas. É só continuar seguindo com o padrão que acabei de mostrar sobre essas primeiras duas aqui, até contornar aqui toda a volta. Então, eu vou definir as pontas das 10 pétalas aqui da minha flor com essa orientação e venho. Bem, então aqui eu trabalhei sobre a ponta das 10 pétalas da flor. E, por enquanto, o meu trabalho está assim. Bem, então, antes de continuarmos, eu vou mostrar para vocês como arrematar essas pontas que ficaram aqui nas pétalas. Então, olha, é só pegar aqui com o tapete pelo lado do avesso. Você vem entrelaçando aqui, olha, pelo meio dos pontos altos, até chegar no pé do ponto alto aqui embaixo. Então, passei uma vez, passo mais uma vez aqui, ó. Chegando aqui no pé desse ponto alto, eu venho no ponto alto de cá, passo por essas duas linhas aqui da base do ponto. E por uma linha aqui do topo do ponto alto da carreira anterior. Então, passo por 3 linhas aqui, ó. Busco a ponta por baixo desses pontos. Agora, faço a mesma coisa com esse outro ponto aqui. Saiu aqui, é só cortar bem rente, que está arrematado. Todas as pontas eu arremato dessa maneira. As pontas que nós ficamos aqui embaixo, eu já arrematei com o mesmo padrão que mostrei para vocês aqui. Passei entrelaçando pelo meio desse primeiro ponto e depois por esses 3 pontos aqui cortei a linha. Então, some completamente o arremate, não dá nem pra gente achar mais a ponta. Bem, então agora vamos dar continuidade. Eu volto a partir daqui a trabalhar com o barbante cru e amarro o barbante cru nesse local aqui, olha. Essa volta aqui foi a última volta que nós fizemos contornando aqui ao redor de toda a peça. Então, eu tenho aqui um grupo com 19 pontos altos. Eu vou pegar aqui qualquer grupo daqueles 19 pontos altos e no topo do ponto 19 eu vou amarrar o barbante cru. E agora eu vou contornar essa pétala aqui com o barbante cru. Então, ó, vou começar aqui e vou encerrar a minha volta aqui. Então, uma pétala só eu vou contornar. E nós vamos fazer essa voltinha aqui fechada só de pontos altos. E depois de amarrar a linha no ponto que eu acabei de indicar, eu vou buscar aqui a linha para frente. E direto eu vou laçar e vir nesse próximo ponto alto, que é o primeiro ponto alto dos 19 que eu tenho no grupo logo à frente. Chegando nesse ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, olha, ficou dessa maneira. Agora, eu vou subir trabalhando 3 pontos altos em cada ponto que eu tenho aqui na lateral. Então, são 1, 2, 3, 4 pontos. Vou fazer 3 pontos altos em cada um deles. Então, olha, depois desses 2 primeiros pontos altos, eu laço, venho no próximo ponto e aqui faço 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, laço, venho no ponto da frente aqui, faço mais 3 pontos altos.
Fez esses 3 pontos altos, laça, vem no ponto da frente, mais 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos, laça, vem no ponto da frente e mais 3 pontos altos. Então, olha, ficou assim. Aqui é o topo da pétala, aqueles 3 pontos que nós fizemos na ponta das pétalas. Então, até aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar sobre esses 3 pontos altos que ficam aqui na ponta da pétala. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos em cada um desses 3 pontos. Então, vou totalizar 6 pontos altos. Então, olha, no topo eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora, eu vou descer por esses próximos 1, 2, 3, 4 pontos da lateral, fazendo 3 pontos altos em cada um desses pontos. Então, olha, trabalhei aqui nos 4 pontos dessa lateral e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, eu faço mais 2 pontos altos pegando nesse ponto alto aqui de base. Então, aqui, laço, venho nesse ponto alto e aqui faço 2 pontos altos. Então, olha, totalizei aqui também 14 pontos altos. E desde o primeiro até o último, eu fiz 34 pontos altos. E agora, para fechar essa volta, eu vou vir nesse ponto alto aqui e aqui eu vou prender um ponto baixíssimo. Encerrei aqui essa primeira volta no cru. Depois de encerrar essa primeira volta fechada de pontos altos, o meu trabalho está assim. Bem, então agora nós vamos trabalhar uma segunda volta fechada aqui de pontos altos. E eu vou começar fazendo 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui eu tenho um ponto dessa lateral, venho no local aqui onde eu trabalhei esse próximo ponto alto da lateral, introduzo a agulha aqui e prendo um ponto baixíssimo. Depois de prender esse ponto baixíssimo, eu vou virar a minha peça. Bem, depois de virar a peça, eu vou laçar, vou vir nesse ponto baixíssimo que fiz para encerrar aqui a primeira volta e vou atravessar a minha agulha pela linha do ponto baixíssimo, vou buscar uma linha e vou trabalhar um ponto alto. Então, até aqui eu tenho 2 pontos altos. Um são essas 3 correntes e esse outro aqui. Então, 2 pontos altos. Bem, e agora nós vamos laçar e vamos trabalhar aqui um ponto alto sobre cada ponto alto pelos próximos 14 pontos. Então, vamos fazendo um ponto alto,
sobre cada ponto alto até fazer os 14. Então, aqui, olha, sem contar aqueles 2 pontos altos iniciais que eu trabalhei, um nas 3 correntes e um pegando no ponto baixíssimo, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. E no total fiz 16, porque eu tenho mais 2 aqui. Depois de trabalhar esses 16 pontos altos, eu chego naqueles 6 pontos que estão bem no topo aqui da pétala. Eu vou fazer 2 aumentos sobre esses 6 pontos altos. Então, vou fazer um aumento nesse ponto aqui logo à frente e um aumento no último aqui dos 6. E depois trabalho um por um nos outros 4 pontos. Depois de trabalhar esse aumento, faço um por um nos próximos 4. Depois de trabalhar esses 4 pontos altos, eu faço mais um aumento nesse ponto aqui. Então, aqui eu faço 2 pontos altos. Então, olha, sobre esses 6 pontos altos que eu tenho aqui no topo da pétala, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, fazendo um aumento no primeiro dos 6 e um aumento no último dos 6. Agora, vamos descer por essa lateral fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, vou fazer aqui 14 pontos altos. Então, olha, depois do último aumento, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Agora, para encerrar essa volta, eu ainda vou fazer mais 2 pontos altos. Esses 2 pontos altos, eles serão trabalhados aqui, olha, no local onde eu amarrei a minha linha. Então, olha, atravessando nesse ponto aqui do azul, eu faço mais 2 pontos altos. Então, olha, depois de trabalhar esses últimos 2 pontos altos, eu fiquei aqui nessa lateral, depois do meu último aumento, com 16 pontos altos. Então, fiquei com 16 pontos altos nessa lateral, 16 pontos altos nessa lateral e no topo da pétala, fiquei com 8 pontos altos. Então, no total, desde o primeiro ponto que eu fiz até esse último aqui, eu trabalhei 40 pontos altos. E agora, para fechar essa volta, eu vou prender um ponto baixíssimo nesse local aqui. Atravesso a agulha nesse ponto e prendo um ponto baixíssimo. E depois de encerrar a segunda volta com os pontos altos, a peça está assim. Bem, e agora nós vamos trabalhar uma terceira volta aqui fechada de pontos altos. Então, para começar, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Depois das 3 correntes, eu venho aqui nesse local
onde eu fiz 3 correntes aqui para começar essa volta. E no mesmo local aqui, olha, onde eu já tenho outro ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Então, está assim. Agora, eu vou virar a minha peça. Depois de virar a peça, eu vou laçar. Vou voltar aqui no local onde eu fiz o ponto baixíssimo para fechar essa volta e, pegando aqui na linha do ponto baixíssimo, eu faço mais um ponto alto. Então, aqui no início, contando as 3 correntes como um ponto alto, eu fiz 1, 2 pontos altos. Agora, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base pelos próximos 16 pontos altos. Então, vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até fazer aqui os 16 pontos altos. Eu vou fazer os meus 16 e venho. Bem, então aqui trabalhei um ponto alto para cada ponto de base, fiz 16 pontos altos e encontrei o primeiro ponto do aumento aqui de base. E eu já tinha feito 2 pontos altos aqui no início da volta, então desde o primeiro até aqui eu já trabalhei 18 pontos altos. Agora eu vou fazer um aumento sobre esse próximo ponto, então aqui eu trabalho 2 pontos altos. Depois de fazer esse aumento, eu vou trabalhar um por um pelos próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, vou fazer aqui um por um até totalizar 6 pontos altos. Depois do aumento, trabalhei um por um e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu faço outro aumento nesse ponto logo à frente. Aqui trabalho 2 pontos altos. Depois de fazer esse aumento, eu vou descer por essa lateral fazendo um ponto alto para cada ponto de base até o último ponto, e aqui eu terei feito 16 pontos altos. Eu vou fazer aqui os 16 pontos dessa lateral e venho. Bom, então, olha, eu vim trabalhando aqui os meus pontos e eu vou mostrar para vocês o local onde nós vamos fazer o ponto 16. Então, por enquanto, olha, aqui está o meu aumento. Depois do meu aumento, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos. Então, para eu trabalhar o ponto 16, eu venho aqui, olha, tenho 3 correntes. Eu vou pegar do lado dessas 3 correntes aqui, entre o azul e o cru, e vou trabalhar aqui o ponto de número 16. E, para encerrar essa volta, eu ainda tenho que fazer 2 pontos. Esses últimos 2 pontos, eles serão trabalhados aqui no local onde eu prendi um ponto baixíssimo. Então, olha, no azul aqui, no mesmo local onde prendi o ponto baixíssimo, eu atravesso e faço mais 2 pontos altos. Para fechar essa volta, eu venho nesse local aqui, olha, tenho esse ponto alto da lateral do azul, venho no local aqui onde eu fiz esse ponto alto no topo dele e prendo um ponto baixíssimo. E depois de encerrar a terceira volta com os pontos altos, o trabalho está assim. E eu totalizei aqui nessa terceira volta 46 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar uma quarta volta aqui fechada de pontos altos. Então, para começar, eu faço 3 correntes. E eu vou prender um ponto baixíssimo nesse local aqui, olha. Então, aqui tenho essas 3 correntes. Na terceira corrente aqui, eu trabalhei esse ponto alto. Então, no mesmo local onde eu fiz esse ponto alto, vou atravessar aqui minha agulha e prender um ponto
baixíssimo. Prendeu esse ponto baixíssimo, vira a peça. Depois de virar a peça, eu vou laçar e não vou trabalhar um ponto alto pegando aqui no ponto baixíssimo, igual eu fiz nas voltas anteriores. Então, aqui na quarta volta, direto aqui, nós vamos laçar e vir trabalhar sobre o primeiro ponto alto. E vamos subir aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até totalizar 18 pontos altos. Nós vamos encontrar aqui o local onde temos o primeiro aumento. Então, é só ir trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto de base, até totalizar os 18 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então aqui, depois dessas 3 correntes, eu trabalhei um ponto alto para cada ponto alto de base, fiz 18 pontos altos e encontrei aqui o primeiro ponto do aumento de base. Então, nesse ponto, eu faço outro aumento, trabalho aqui 2 pontos altos. Depois de fazer esse aumento, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base pelos próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, vou fazer aqui 8 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Bem, então, depois do meu aumento, eu fiz um por um e trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E encontrei o ponto do aumento aqui na base. Nesse ponto, vou fazer outro aumento. Trabalho aqui 2 pontos altos. Então, ficou assim aqui no topo da pétala. Agora, eu vou descer por essa próxima lateral fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer aqui 18 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus e venho mostrando como encerrar aqui a volta. Então, olha, depois do aumento, eu trabalhei um por um e até aqui eu ainda tenho apenas 17 pontos altos. O ponto 18 eu faço pegando aqui por detrás dessas 3 correntes. Então, esse aqui o meu ponto de número 18. E depois do meu ponto 18, eu ainda faço mais um ponto alto, que será trabalhado nesse espaço aqui do azul, onde eu prendi um ponto baixíssimo aqui. Então, introduzo a agulha e faço um ponto alto. E agora, eu vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo, pegando no topo desse ponto alto aqui. E eu totalizei aqui, nessa quarta volta, 50 pontos altos. Depois de encerrar a quarta volta com os pontos altos, o trabalho está assim. E agora, nós vamos trabalhar a quinta volta fechada de pontos altos. Então, para começar a quinta volta, eu subo 3 correntes. Depois das 3 correntes, eu prendo um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto desses 3 que eu tenho aqui no topo dessa pétala. Prendeu esse ponto baixíssimo, vira a peça. Depois de virar a peça, eu vou laçar e vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto alto de base, até fazer o total de 19 pontos altos. Então, aqui já tenho um, continuo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até totalizar os 19. Então, eu vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei um ponto alto para cada ponto de base, fiz 19 pontos e
contando aqui, desde as correntes, como primeiro ponto alto, eu fiz o total de 20 pontos. E agora, eu vou fazer um aumento nesse ponto aqui logo à frente. Então, aqui eu trabalho 2 pontos altos. Depois de trabalhar esse aumento, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base até construir 10 pontos altos. Então, aqui depois do aumento, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Faço um aumento nesse ponto aqui logo à frente. Trabalho 2 pontos altos nesse ponto de base. E depois desse segundo aumento, eu vou descer por essa próxima lateral fazendo um ponto alto para cada ponto, até trabalhar 19 pontos altos. Eu vou fazer os meus 19 pontos e venho encerrando a volta com vocês. Bem, então, depois do meu aumento, trabalhei um ponto alto para cada ponto de base e até aqui fiz 18 pontos altos. O meu ponto de número 19 será trabalhado pegando aqui, olha, entre essas 3 correntes e esse ponto alto aqui do azul. Então, completei aqui 19 pontos altos. E agora, faço mais um ponto alto, pegando aqui nesse espaço do azul, onde eu prendi um ponto baixíssimo. E depois desse ponto alto, eu venho aqui, naqueles 3 pontos altos que eu tenho no topo dessa pétala, e no primeiro dos 3, eu atravesso a minha agulha e prendo um ponto baixíssimo. Em seguida, laço mais uma vez e corto essa linha. E fiz o total de 54 pontos altos nessa quinta volta. Bem, então aqui completei essa primeira ponta com o barbante cru e o trabalho está assim. Agora, nós vamos trabalhar outra ponta idêntica a essa que nós acabamos de fazer, do lado oposto aqui do tapete, onde eu marquei aqui com a minha agulha. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês como que nós vamos contar aqui para amarrar a linha. Então, para eu amarrar o barbante cru lá do outro lado, eu vou usar as pétalas aqui de base para eu contar. Então, olha, aqui está o meu barbante cru. Encerrei a quinta volta aqui e cortei a linha. Então, conto a partir dessa pétala. 1, 2, 3 e 4 pétalas. Na quarta pétala, eu vou amarrar aqui nesse ponto. E aqui eu estou usando o mesmo padrão que usei para amarrar o barbante cru lá do outro lado e fazer a primeira ponta. Então, aqui, para começar, eu vou buscar a linha aqui para frente e a partir daqui vou repetir o mesmo padrão das 5 voltas no barbante cru que eu fiz lá do outro lado. Então, aqui eu vou laçar e vou trabalhar 2 pontos altos usando esse ponto aqui de base. Depois de fazer esses 2 pontos altos, eu laço e vou subir aqui por esses 4 pontos, fazendo 3 pontos altos em cada um deles. Então, aqui trabalhei 3 pontos altos em cada um desses 4 pontos que eu tenho aqui na lateral. E cheguei no topo aqui da pétala. Nesses 3 pontos altos do topo, eu faço 6 pontos, trabalhando 2 pontos altos em cada ponto de base.
Trabalhei 6 pontos altos sobre esses 3 pontos aqui de base. Agora é só descer pela próxima lateral fazendo 3 pontos altos em cada um desses pontos aqui da lateral. Trabalhei 3 pontos altos em cada ponto aqui da lateral. Para encerrar a volta, ainda faço 2 pontos altos no topo desse ponto alto. Depois de fazer esses 2 pontos altos, eu pulo essas 2 correntes, venho no topo desse próximo ponto alto e aqui prendo um ponto baixíssimo. Depois de prender esse ponto baixíssimo, é só subir aqui 3 correntes, vir no topo desse ponto, onde eu já tenho aqui um outro ponto alto trabalhado, atravessar no mesmo local e prender um ponto baixíssimo. Depois do ponto baixíssimo, é só virar a peça e iniciar a segunda volta, seguindo o mesmo padrão que orientei do outro lado. Bem, então, eu não vou filmar as 4 voltas que ainda faltam aqui desse lado, porque eu já mostrei para vocês como faz enquanto nós estávamos trabalhando esse primeiro lado aqui. Então, se você tiver dificuldade de trabalhar esse outro lado aqui, é só você descer aí no primeiro comentário que eu deixei marcado o momento exato onde se inicia aqui a segunda volta dessa parte aqui no barbante cru. Então, você clica lá no minuto que eu deixei marcado e vai assistindo novamente o padrão dessas 4 voltas e fazendo, acompanhando o vídeo. Bem, então é isso. Eu vou aqui completar essas 4 voltas que faltam nessa ponta e venho mostrando como ficou. Bem, então completei a segunda ponta com o barbante cru e o meu trabalho está dessa maneira. Agora, nós vamos fazer um acabamento contornando ao redor de toda a peça. Bem, a primeira volta do acabamento, eu vou trabalhar com o barbante azul e vou amarrar no seguinte local. Aqui eu tenho uma ponta no barbante cru e logo à frente aqui eu tenho a ponta de uma pétala. Então, na ponta da pétala eu tenho 3 pontos altos. Eu vou amarrar no ponto alto do meio aqui desses 3. E usando de base esse ponto aqui onde eu amarrei o barbante, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, puxo a linha para frente, subo 3 correntes. E faço mais 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Então, trabalhei um grupo de 3 pontos altos sobre esse ponto aqui de base. Agora, eu vou descer trabalhando 3 pontos altos em cada um desses pontos que eu tenho aqui, descendo por essa lateral. Então, fez os 3 pontos aqui, direto laça, vem para esse ponto e trabalha 3 pontos altos. Fez os 3 aqui, direto laça, ponto à frente, mais 3 pontos altos. Então, desci pelos 4 pontos aqui da lateral dessa peça, fazendo 3 pontos altos em cada um deles. Agora, direto, eu vou laçar e subir aqui por essa próxima pétala, fazendo 3 pontos altos em cada um desses pontos que eu tenho que subir nessa lateral. Aqui subi pela lateral, fazendo 3 pontos em cada ponto de base. Cheguei aqui no topo da pétala. Aqui eu laço, venho no ponto do meio e nesse ponto trabalho 3 pontos altos. Aqui está, 3 pontos altos no topo da pétala. Agora,
desço trabalhando 3 pontos altos em cada um desses 4 pontos aqui dessa lateral. E encerrei aqui sobre essa pétala. Agora, aqui direto eu laço e venho no primeiro ponto alto dessa lateral aqui e aqui trabalho 3 pontos altos e vou contornando aqui essa pétala, seguindo o padrão idêntico que eu acabei de mostrar sobre essa aqui. Então, eu vou fazer aqui a minha até eu encontrar o local aqui onde eu tenho o barbante cru e venho mostrando como vamos fazer. Trabalhei com o padrão que orientei e encontrei aqui a ponta no barbante cru. E vou pular aqui 1, 2 pontos de base. No terceiro ponto do barbante cru, eu vou trabalhar 3 pontos altos usando um único ponto de base. Então, aqui está. Trabalhei 3 pontos altos usando apenas um ponto de base. Agora, laço, pulo 1, 2, no terceiro ponto, faço mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, laça, pula 1, 2 e no terceiro ponto, mais 3 pontos altos. E nós vamos seguir com esse padrão até fazer aqui um total de 7 grupos de 3 pontos altos, a contar a partir desse aqui, que foi o primeiro que eu trabalhei no barbante cru. Então, já aqui já tenho 1, 2, estou fazendo o terceiro, continuo até totalizar 7 grupinhos. Então, vou fazer aqui os meus 7 e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos de 3 pontos altos, pulando aqui 2 pontos de base. Agora, nós vamos continuar trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos, só que por 8 vezes, nós vamos pular apenas um ponto de base. Então, aqui pulo 1, venho no da frente e faço 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, laça, pula um ponto de base no da frente, faz 3 pontos altos. Bem, então, nós vamos seguir com esse padrão de pular apenas um ponto de base para fazer o próximo grupo de 3 pontos altos, até construir aqui 8 grupos de 3 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 8 e venho. Bem, então aqui trabalhei os 8 grupos pulando apenas um ponto de base. Vamos conferir. Nesse aqui de trás, eu pulei 2 pontos de base. Esse aqui, pulei apenas um. Então, a partir desse aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos, pulando apenas um ponto de base. A partir daqui, nós vamos voltar a pular 2 pontos de base. Então, olha, depois do meu grupo de número 8, eu pulo 1, 2 e no terceiro faço 3 pontos altos. Bem, então ficou dessa maneira. Agora, eu vou entrar aqui e trabalhar novamente sobre o barbante azul. Aqui eu pulo esses 2 pontos altos no cru, pulo esse primeiro ponto alto no azul, venho aqui no ponto do meio daquele grupinho de 3 pontos altos e trabalho 3 pontos altos aqui. Bem, então, para completar essa volta, é só seguir o que eu já orientei sobre o barbante azul nas pétalas lá do outro lado e depois trabalhar com o mesmo padrão que mostrei sobre o barbante cru. Então, eu vou completar
a minha, seguindo essa orientação que eu passei até aqui e venho. Contornei toda a minha volta, seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, a gente fecha essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fez para começar. Em seguida, laçamos mais uma vez e cortamos essa linha. Bem, então depois de cortar aqui a linha, nós vamos voltar a trabalhar com o barbante cru e vamos fazer a última volta da peça. Então, eu vou amarrar o barbante cru aqui, olha, nesse primeiro ponto alto que começa a subir aqui por essa pétala. Depois de amarrar a linha, eu vou subir 3 correntes. Em seguida, volto aqui no mesmo local onde subi as 3 correntes e faço mais 2 pontos altos. Bem, então aqui, olha, contando as 3 correntes como um ponto alto, fiz um grupo de 3 pontos altos. Agora eu pulo 1, 2, no terceiro ponto eu faço um ponto baixo. Em seguida, subo 3 correntes. Faço mais 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Então, nós vamos trabalhar o acabamento todo aqui com esses grupinhos de pontos. Nós sempre vamos fazer um ponto baixo, 3 correntes e mais 2 pontos altos, usando um único ponto de base. Completou aqui o grupo, pula 1, 2, no terceiro, faz um ponto baixo e começa a repetir o grupo com as 3 correntes. Fez os 2 pontos altos, pula 1, 2, no terceiro um ponto baixo, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Fez os 2 pontos altos, pula 1, 2, no terceiro ponto, um ponto baixo e repete o padrão. Bem, então, eu vou contornar aqui com esse padrão até o final dessa pétala e venho. Bem, então aqui eu trabalhei ao redor dessa pétala até aqui encontrar o local onde eu vou começar a subir na próxima pétala. Então, fiz aqui o meu grupinho de pontos, agora eu vou pular esses 2 últimos pontos aqui de base e trabalhar um ponto baixo no primeiro ponto alto que eu tenho aqui subindo. E a partir desse ponto baixo, começo a repetir os grupinhos com as 3 correntes, os 2 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que nós vamos contornar aqui toda essa volta, inclusive aqui nessa parte que foi trabalhada sobre o barbante cru. Então, eu vou completar todo o restante dessa volta com essa orientação e venho. Contornei a volta com o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui meu último grupo, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo no mesmo local aqui onde trabalhei o primeiro grupinho da volta. Depois de fechar com o ponto baixíssimo, laço mais uma vez e corto a linha. E agora é só esconder essas pontinhas aqui pelo lado do avesso, no meio dos pontos. Depois é estender bem a peça para que ela fique bem bonita, bem assentada no chão. E encerramos mais uma linda peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E, se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 sugestões para você. É só clicar nessas imagens que você é levado ao vídeo. E, se ainda não for inscrito e quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.